minutinhos para começar. Então, gente, entre hoje e amanhã, que nós temos a outra aula, eu acho que nós finalizaremos o capítulo, né? É como alguns alunos falaram, são 2 capítulos só, né, no bimestre, mas eles são grandes. Gabriel Ribeiro. Caroline. Bom dia, pessoal. Aí eles são grandes, mas já estamos chegando ao final. Bom dia, Lucas. Lucas Felipe. Tudo bem, Gabriel? Renan. Bom dia, Renan. Oi, Lucas. Bom dia. Tudo bem? Diana. Bom dia, Diana. Bom dia, tia. Oh, meu Deus do céu. Bom dia, tia. Oh, até um bom dia bem firme, que está bem acordado. Tinha que ser do Renan, né, Renan? Tia. É isso aí. Esperar mais um minutinho só para começar a aula. Vocês peguem o livro de vocês, tá, gente? Nós paramos na página 289, né, na semana passada. Módulo 2 ou 1, tia? Módulo 2 ou 3, quer dizer? Ah, meu Deus do céu, não acredito que você está perguntando isso. Eu esqueci, tia, qual a gente parou. E esqueceu? Que bimestre que nós estamos? 3, terceiro mês. Então, módulo 3. Olha. É porque tem tia que tá no segundo módulo ainda. Hã? Tem tia que tá no segundo módulo ainda. Não, senhor. Já estamos quase finalizando esse capítulo aí. Bom dia, Gabriel Cabral. Renan. Bom dia, Claudete. Página 289. Bom, agora a gente começa. Bom, gente, nós estávamos no capítulo, né, que iniciou o terceiro módulo. Falei que nós temos 2 capítulos, né, mas são capítulos bem complexos, né, e aí a gente está aos pouquinhos, né, vamos falar assim, digerindo as partes desse capítulo, ok? Então, nós estamos falando da formação dos Estados europeus e, na última aula, Rafaela, nós chegamos à parte a segunda parte aí da 289, né? Vou colocar aí para a gente relembrar. Né, chegamos a falar dessa parte aqui, finalizamos aqui, não foi? Falamos do mercantilismo, né, das ideias que são políticas econômicas, só para lembrar, né, o mercantilismo são políticas econômicas, né, que foram adotadas aí pelos reis que tomaram o poder absoluto e, claro, só visavam lucrar, ok? E aí
dentre esses lucros, estavam também visando retirar ouro e prata de outras regiões. Quem é que é Ju? Quem entrou agora? Júlia o quê? Júlia Lima? Tia, acho que não entrou ninguém, não. Entrou sim com o nome de Ju. Deve ser Júlia Costa. Pois é. Júlia Costa já entrou, está presente? Não entrou, não, tia. Eu permiti, então deu ruim lá para ela. Tá bom. Vamos prosseguir. Gente, então, nós vimos aí que em busca, né, além do caminho para o Oriente, para comprar as especiarias, nós também tivemos exploração de ouro e prata, né? Então, essas grandes navegações, elas vão ter o objetivo de seguir até o Oriente. Bom dia, Ellen. De seguir até o Oriente para comprar as especiarias, né, com preço mais baixo, e se passasse, encontrasse novas terras e tivesse ouro ou prata, era para explorar. Daí eles fazerem colônias, né? Tanto fizeram algumas colônias na África, como na América também. Ok, gente? Lembrou aí o que a gente finalizou semana passada? Deu para lembrar? Gente, fala comigo aí. Aí um responde, o outro não, tá? É para saber, porque aí depois, aí ficam todo mundo desesperado na hora de fazer uma avaliação. Desnecessário isso. Se entendendo essa sequência de fatos, não terão nenhum problema de fazer avaliação. Então, a expansão marítima aí da página 289 está aqui nesse quadro aqui, de outra forma, mas significando a mesma informação, tá? Então, hoje nós seguimos tem o exercício aí a seguir, né, da 290 e 291, que eu disse que nós vamos deixar os exercícios para o final, né? Aí, de repente, eu posso colocar lá na plataforma, né, para vocês fazerem a correção, e aí, depois que vocês fizerem a correção, nós comentarmos alguém que tiver com dúvida em alguma questão, e aí vocês me falam, né? Porque são muitos exercícios. Se a gente ficar parando a aula para fazer o exercício, a gente não consegue andar, né, com o nosso conteúdo. Então, acho que dessa maneira fica melhor, né? A gente trabalha o conteúdo, vocês fazem o exercício, eu coloco na plataforma, vocês vão lá conferir, e aí sim, depois que todo mundo conferir, a gente volta a ver esses assuntos, tá? André é José. Bom dia, José. Apareceu de novo a pessoa com o nome Ju. Ela entrou, tia, Júlia Costa. É Júlia Costa. Obrigado, Renan. De nada. Júlia Costa. Então, agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre a página 292. Podem colocar até a data de hoje aí, dia 17/8. Eu tenho que colocar a data para poder saber exatamente até onde a gente foi. Bom, gente, essa parte aqui, nós vimos como é que foi a chegada desse absolutismo, né? Vamos lembrar, o que é mesmo, quando eu falo Estado absolutista, o que quer dizer? O que você entendeu sobre Estado absolutista? Qual é a atitude do rei? Quem pode me falar aí rapidinho para a gente prosseguir? Quando eu falo Estado absolutista, você pensa em quê?
que o rei vai implementar as ideias absolutistas no Estado? Sim, mas o que é essas ideias absolutistas? Não sei. Como é que é o rei? Qual vai ser o poder do rei a partir desse momento? Vocês sabem, sim. O rei vai ter um poder parcial, total, pequeno. Como é que vai ser o poder Total. dele? Né? Então, ele vai ser o poder total. O que ele determinar vai ficar. Gente, lembra lá, ó, daqueles dois teóricos que nós falamos na outra aula, né? De Nicolau Maquiavel, de Thomas Hobbes, né? Então, temos aí esses dois teóricos que tinham as ideias de que o rei tem que ter o poder total. Por isso que foi abordado o nome desses dois pensadores aí do absolutismo, porque eles escreviam dizendo que o rei é simplesmente o rei. Nós vamos ver isso aí agora no finalzinho desse conteúdo. Lá, quando nós falamos das reformas protestantes, das reformas que surgiram, né, novas igrejas, nós vimos uma situação dessa lá na Inglaterra. Quem lembra? O que aconteceu lá na Inglaterra quando nós falamos das novas igrejas? Tá? Não acredito. Vou entrar pela telinha na casa de cada um e vou pegar e vou sacudir, porque estão dormindo. O que, tia, que a senhora perguntou? Eu tô bem acordado. Ah, muito bem, Felipe. Tá bem acordado. Parece que os outros não. Olha só, estou perguntando. Ai, caramba, até me perdi na pergunta que eu ia fazer. Ah, sim. Quando nós estudamos surgimentos das novas igrejas, né, nós vimos na Inglaterra um caso que surgiu essa nova igreja na Inglaterra por causa de um problema pessoal do rei. Alguém lembra qual foi? Ele Porque queria ele se queria divorciar, mas casar com não outra conseguia. mulher e a igreja não Isso. queria fazer o divórcio. Isso. A Igreja Católica não aceitava o divórcio. Então, ele era quem, Henrique VIII? Quem ele era? O rei? O rei? O rei? Ele era o rei da Inglaterra. Então, se ele era o rei, o que ele quisesse, ele podia fazer. Aí já mostrava um poder absoluto do rei, gente. Nós vamos voltar a falar nessa situação aí quando a gente falar da Inglaterra. A gente vai falar agora da França e depois da Inglaterra. Então, percebam que naquele momento em que ele se desliga da Igreja Católica, entrou alguém, Arthur. Naquele momento em que ele se desliga da Igreja Católica é porque ele tem um poder total. Ele tem o poder porque ele é rei. Então, se separou da igreja, mandou o documento, né, aquele documento, ato de supremacia, a partir daquela data, não pertence mais. Acabou. Ele é o rei. Ele não pode ser preso, ele é que governa, ele tem o poder absoluto. Lá, a gente já tinha o poder absoluto. Tá? Então, não podemos esquecer dessas relações aí de poder do rei, né? Lembrando, gente, olha só, lembra que lá no período medieval o rei existia, mas ele ficou somente uma figura. Ele perdeu o poder dele para os senhores feudais. Ok? Vocês lembram disso? Aham. Né? Então, ele perde o poder para os senhores feudais. Mas quando começam os feudos a entrar em crise, ele retoma o seu poder. E ele vai retomar, desculpa, apoiado em teóricos, em pessoa que escrevia e falava que para o rei tudo pode. Acabou. E aí começa esse momento de
Estado absolutista, quer dizer, onde o rei passa a ter o poder total. Ele interferiu, nós vimos ali, no mercantilismo, quer dizer, adotando, o mercantilismo foi o quê? Adotando novas medidas para a economia, né? De vez em quando a gente tem aí várias medidas no nosso governo atual de economia, só que não é chamado mercantilismo. Na época que nós estamos trabalhando, foi adotado esse termo, mercantilismo, referente ao mercado, tá? Então, gente, a gente precisa parar, buscar um pouquinho aquilo que ficou, porque se não ficou nada, a gente não pode prosseguir, ok? Júlia Lima. Bom dia, Júlia. Então, vamos prosseguir aqui. Agora, nós vamos conhecer como é que foi o Estado absolutista na França, né? Está lá na página 292. Então, na França, nós tivemos na Guerra dos 100 Anos, né? Que nós já falamos dela, na verdade foram 116 anos, né? Nós vimos, alguém lembra, era a França contra quem? A Inglaterra. Isso, contra a Inglaterra, né? Então, essa guerra persistiu durante milhares de anos, né? Então, nós temos aí a guerra por um dos objetivos da guerra, né? Um propósito para a guerra é que a Inglaterra queria pegar algumas terras que estavam próximo à França. E aí, né? Se prolonga aí durante mais de um século essa guerra, né? Sendo a vencedora a França. Aí nós temos, entre a segunda metade do século XVI e o início do XVII, nós temos guerras civis e guerras religiosas. Gente, isso vai gerar crise. Vamos pensar, tanto nesse momento como atualmente, quando os países estão envolvidos numa guerra dentro do seu país, interna, ou que seja contra outro país, nós temos aí, como é que fica a situação financeira do país que está em guerra? Entra em crise. Fala mais alto. Entra em crise. Tem o quê? Prejuízos? Entra em crise. Ah, sim, entra em crise. Então, mas em crise por quê? Porque na guerra você gasta muito. Você gasta com a alimentação que tem que mandar, você gasta com os armamentos que precisa ser abastecido, né? Então, nós temos muitos gastos quando um país está em guerra, tanto nesse período moderno aí, como atualmente, né? Hoje também temos várias guerras em várias regiões e elas... Ai, gente, que triste. E nós temos consciência de que a guerra, ela traz prejuízo para aquele país. Por quê? Não pode ser feito nenhuma outra atividade econômica. Então, o país meio que para, né, de fazer comércio, de importar ou de exportar, porque ele está voltado para a guerra. Não tem como ter a ideia, ou a consciência, ou o trabalho com a guerra, e também vamos pensar em negociar, ter lucro. Não existe isso, gente. É focar num item só. Se é só economia, bem. Se é a guerra, tá, gente? Ok? Então, por isso, mesmo a França tendo ganho a Inglaterra, mas ela também perdeu muito, né? Perdeu recursos financeiros, porque, foram guerras durante 116 anos. Só que, lembrando que não foram seguidas. Tem as chamadas tréguas, né? Há aquele momento, tanto de um lado como do outro, de parar, reabastecer todo mundo, né? Porque as pessoas morrem, precisam repor
pessoal para continuar a guerra, ok? Então, por isso, nós vamos ter aqui crise na França também, devido ao envolvimento da guerra. Aí nós vamos ter na França um primeiro-ministro chamado Cardeal Richelieu. Cardeal, ele era um membro da igreja, né? E aí adquiriu poderes junto ao rei e executou políticas de fortalecimento da monarquia. Então, nós vamos ter aí esse nome em destaque nesse momento, que vai dar novas ideias ao rei para como, né, ele deve agir para ir devagarinho recuperando a economia, né? Vamos dizer que o país ficou sem nada financeiramente. Então, como é que vai ser? Que medidas devemos tomar se agora nós estamos numa crise muito grande, não temos dinheiro, né? Qual é a ideia que vocês pensam de imediato nessa época aí para que um Estado, né, vamos dizer assim, que eu disse que ainda não tinha nome ainda de país, mas que um Estado iria se recuperar? Qual seria? Vocês sabem que a gente já falou muito disso. A primeira medida a ser tomada. Não tem dinheiro. A França não tem dinheiro. Gastou tudo na guerra. Da onde é que ela vai arrumar dinheiro? Dos impostos? Ah, isso, dos impostos. E quem é que paga os impostos? Povo. Isso, a população, né? O povo da região. Então, além de impostos, muitas vezes eles são alterados, eles são maiores do que o que aquela pessoa estaria pagando, para poder ter um lucro mais rápido, tá? Então, nós temos isso aí. Então, ó, Richelieu vai adotar, né, a arrecadação de impostos da nobreza que se rebelaram contra o rei. Ué, os nobres ficaram contra o rei? Ué, que troço é esse, professora? Né? Ninguém falou nisso. Olha só, a nobreza não pagava imposto, nem a nobreza, nem a igreja. Nem a igreja católica não pagava imposto. E aí, para arrecadar, além de aumentar os impostos da população que já pagava, ele também estendeu à igreja e aos nobres. A partir de agora, todo mundo tem que pagar imposto. A nobreza, né, mesmo tendo financiado muito a guerra, mas a partir de agora ela também tem que pagar. O que vocês acham? Vocês acham que a nobreza gostou disso? Não. Não, né? Eles nunca precisaram pagar impostos, eles sempre estavam, ó, lado a lado com o rei. Ué, mas e agora? Isso é uma maneira do rei, ó, se distanciar dessa nobreza, mostrando exatamente esse poder absoluto. Eu sou o rei. Eles têm que fazer o que eu determinar. Ponto. E é isso que ele vai fazer, tomando essa atitude de que a nobreza precisa também pagar impostos. Ok, gente? Deu para entender aqui, essa parte aqui? Sim. Sim. Cadê o resto dos meus alunos? Gente, Entendi, tia, entendi. Tá bom, Tudo hein? certinho. Olha só, eu quero ver, tem muita gente aí na sala e que ninguém fala nada. Eu espero que, como tem aquele ditado que diz quem cala consente, estou achando que estão todos, né, fluindo plenamente no entendimento, certo? Olha lá, hein? Confio em vocês, hein? Eu quero de novo aquele presente que vocês me deram no segundo bimestre, hein? Olha lá, estou de olho, hein? Bom, gente, então, aí, com esse apoio desse primeiro-ministro, né, aonde a rei
há um primeiro-ministro, né? Nós vimos que vários países, eles possuem rei até os dias de hoje. E quando há um rei, há o primeiro-ministro, que é como se fosse o encarregado do rei para tomar várias atitudes. Lógico que o rei dá a sua decisão final, tá? Tornou Luís XIV o rei mais poderoso e passou a ser chamado Rei Sol. Vou aumentar aqui um pouquinho para vocês verem o desenho da cara do sujeito. Olha a peruca do homem. Meninas, Caraca. olha aí, hein? Era um gatão, hein? Que é isso, hein? Meu pai. Então, Nossa, gente, tia. olha a postura dele, olha a pose, a imposição na qual ele era sempre retratado, né? Sempre nessa imposição, assim, de que ele tem o poder. E ele chega ao ponto de se achar que ele era o rei porque Deus deixou ele como um rei. Então, ele vai se intitular o rei com poder divino. Aí, no livro de vocês, onde fala de Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes, aqui não citou Jacques Bossuet. Jacques Bossuet, ele vai dizer isso. É do mesmo período desses dois. Vai dizer o seguinte, que o rei tem todo o poder como um poder divino. Por isso que eu coloquei essa frase aí, essa colocação aí também do Rei Sol. Mas é Rei Sol por conta disso, desse outro pensador que diz que o rei tem o poder total, ele é tudo. Então, quem é tudo? Deus. Independente de religião. Deus dá a ele todo o poder. Então, ele vai ter o poder divino. E aí ele chega ao ponto de ser representado como o Rei Sol. Né? O Sol tem uma importância grande na nossa vida. Né? A gente obtém a maior quantidade de vitamina D no nosso organismo a partir do Sol. Né? 20 minutinhos que você pega. Ultimamente está todo mundo com a vitamina D, ó, lá embaixo, né? Porque está todo mundo dentro de casa. Mas tem quintal, né, tia? mas nós precisamos. Eu até tomo complemento passado pelo médico para manter a minha vitamina D mais ou menos equilibrada, né? Então, através do sol, né, do amanhecer, a gente tem a fotossíntese das plantas. Isso. Eu devo estar com a vitamina D boa. É o que, Renan? Eu devo estar com a vitamina D boa. Por quê? Você tem pego sol? Uhum. Ah, que bom. Para vocês verem. E não é esse sol, às vezes, do iniciozinho da manhã, não. É o sol de 10, 11 horas. Meio-dia, 1 hora. Isso. 20 minutinhos no sol. 20 minutinhos no sol já equilibra, já refaz a sua vitamina, né? Aí a gente prossegue com um equilíbrio, né? A gente sempre fala muito na vitamina C, mas nós temos a vitamina D também, que é de grande importância no nosso organismo, né? Ainda mais por esse período de pandemia que nós estamos passando, devemos manter sempre equilibrado principalmente essas duas vitaminas, né? A D, que a gente pode adquirir, né? Através do sol, e a vitamina C através de vários alimentos que possuem vitamina C, principalmente o suco de limão, de laranja, né? E aí a gente vai equilibrando, nos mantermos fortes, para caso, né, Deus o livre e guarde, a gente aconteça alguma coisa, estaremos equilibrados, tá? Então, por isso, o rei Luís XIV vai colocar essa ideia, né, de que ele é o rei sol, ele tem o poder
total. Ok, gente? Se eu perguntar por que Luís XIV se intitulou Rei Sol, quem pode explicar? Porque ele foi o rei ele foi o rei mais poderoso. Isso, né? Ele Era o adquiriu... centro, mais ou menos. Fala, José. Complementa. Ele era o rei mais poderoso, o centro, aí o sol. Eu fiz meio que uma coisa aqui na minha cabeça, uma similaridade entre ele com o sol. Isso, Como o sol é o centro do universo, ele isso. era o centro, porque ele era o Exatamente. rei mais poderoso. Isso, muito bem colocado, José. Viu a colocação de José? O Sol é o centro do universo. Né? Em torno dele giram os outros planetas. Então, o rei tem o poder do Sol. Né? Além da vitamina, além da fotossíntese, ele está no centro, ele é o poder total. Ok, gente? Deu para assimilar? Deu. Beleza? Tá bom. Beleza. Beleza. Então vamos lá, beleza. Gente, agora a gente prossegue aqui. Vamos entender. Nós falamos aqui de arrecadação de impostos, da nobreza passam a pagar, né? E lógico, a população sofre muito, porque já tinha uma situação muito ruim financeiramente. E ainda ter que pagar mais impostos, a situação se agrava. Esse quadro aqui, gente, olha só, para a gente entender, eu peguei 2 quadros para nós entendermos a situação da França, como é que ela estava nesse período em que o rei tem o poder absoluto, tá? Nesse momento, a França estava dividida desta forma. Então, tem o primeiro estado, vamos dizer que aqui não seria colocado classes sociais, mas sim usado o termo estado. Estado aí, pessoas, tá? Então, no primeiro estado, lá em cima, estaria o clero, junto com o rei. Né? Não teria aqui uma divisãozinha, mas o rei estaria no topo, ainda acima um pouquinho do clero, né? Clero, igreja. No segundo estado, nós temos a nobreza. Esses dois juntos, eles tinham terras, cargos de prestígio, privilégio, isenção fiscal. Eles não pagavam, hein? Né? Já falei isso. Eles não pagavam impostos. Né? Aquele cardeal, primeiro-ministro, Richelieu, é que dá a ideia ao rei de cobrar impostos dele, para adquirir fundos financeiros rápido. E agora, olha para aqui essa terceira situação. O terceiro estado, quem fazia parte do terceiro estado? A burguesia, mais os camponeses e mais os sans-culottes, que era um termo usado a um grupo de pessoas, trabalhadores também. Obrigações e impostos. Essas 3 classes sociais somariam 97% da população. Alguém gostaria de me dizer algo só olhando para essa divisão aqui na França? Alguém? O que entendeu? O que poderia me dizer a respeito disso aí, pelo que eu já coloquei sobre as atitudes do rei? O rei tem poder total. Quem poderia me dizer alguma coisa aí? Vamos lá, olha a participação. Não entendi. O que você, olhando isso aqui, com a informação que a gente já teve aqui nesse outro quadro, né, da retomada do poder, o que nós podemos perceber aqui em relação... O 97% era o quê? Praticamente a população toda, certo? Né? Certo. 3% apenas era referente ao clero e à nobreza, mas era quem tinha privilégios, eram aqueles que não pagavam imposto. Esse terceiro estado aqui, eles pagavam tudo, tinham obrigações, deixa eu colocar assim, tinham muitas obrigações a prestar ao rei.
Então, vocês acham que esse 97% viviam bem? Não. Não, né? Não, tia. Porque eles tinham que pagar imposto. Os impostos subiram, aumentaram. Coitados, já viviam numa situação muito ruim. Lembrando, gente, olha aqui que está aqui nesse terceiro estado. Aquela classezinha que a gente já conhece bem, A ó. burguesia. Isso. E a burguesia estava adquirindo riqueza, né? Nós vimos lá desde o início que a burguesia era uma classe que estava crescendo, adquirindo, vamos dizer, riqueza, né? Fazendo um intenso comércio. Mas aqui na França, ela também é colocada com os camponeses, com o restante da população. Nem a burguesia vai escapar de impostos altos. Então, oi. Eu tô com uma dúvida aqui, mas o que são sans-culottes? Isso, os sans-culottes são os trabalhadores. Aqui eu coloquei aqui, camponeses, né, aquele que trabalha no campo, e esse aqui são os restantes da população que trabalhava na cidade, trabalhava para a burguesia, eles não são camponeses. Ah, tá. Tem um nome Tá bom. diferente, mas seria isso. Então, burguesia, os camponeses, né, da área rural, e tinha esse chamado sans-culottes, que era também os outros trabalhadores. Todos tinham muitos impostos a pagar. Então, vocês acham? Agora a pergunta, acredito que vocês vão me responder. Vocês acham que se esse terceiro estado se revoltasse, eles venceriam esses dois? Tia, eu acho que sim, porque eles estão em maior número. Isso, sim, com certeza. E isso vai gerar isso aqui, gente, vocês vão ver novamente ano que vem. Aí, quando vocês chegarem ano que vem, chegarem nesse momento aqui, você vai falar: ah, professora, hoje a gente teve aquela aula que você falou lá no 7º ano. Isso aqui vai gerar um conteúdo chamado Revolução Francesa. Exatamente por conta dessa exploração a esse terceiro. E detalhe, gente, o detalhe também, além deles serem muito massacrados com imposto, com as obrigações, eles não podiam participar da política. Ou, quando davam a chance de ter um representante, primeiro estado, segundo e terceiro. No primeiro estado, só para vocês terem uma noção, eu não vou me aprofundar nisso não, que, como eu disse, isso aí vai ser assunto do 8º ano para vocês. Olha só, primeiro estado vai ter um representante na Assembleia, né, lá onde vão tratar das leis, dos impostos, né? Presta só atenção nisso aqui. Vamos colocar José, né, é do primeiro estado, ele é um representante do clero. Vamos colocar Renan, é representante do segundo estado, da nobreza. Vocês estão na Assembleia, como se fosse um Senado, vamos dizer assim. E vamos colocar aqui, deixa eu colocar, Rebeca seria a representante desse terceiro estado. Cada um está sendo representado lá na hora de formular leis e tudo mais, certo? Até aí está todo mundo entendendo o exemplo que eu estou colocando, né? José é do primeiro estado, Renan representa o segundo estado e Rebeca o terceiro estado. Beleza. Legal, né? Cada um tem um representante. Na hora eles vão criar as leis e vão ter uma votação. Mas só que na hora da votação, José e Renan sempre vai ser a favor de aumentos de impostos e esse aqui não vai ser. Isso aqui, gente, antes daquele momento
que Richelieu vai colocar que todos têm que pagar imposto. Antes de acontecer aquela determinação, vai ser isso. Então, olha só, Rebeca é representante da mais da metade da população. Então, ela quer o quê? Ela quer o melhor para o grupo que ela representa. Ela não quer que os impostos aumentem. Ah, mas esses dois aqui quer. Então, querem, né? Então, gente, seria isso, seria 2 votos contra 1, toda vez que tivesse algo para ser votado para melhorar a situação desse terceiro estado. Então, a gente observa aqui que nunca, tudo que surgisse que Rebeca fosse propor, seria aprovado, porque esses dois aqui eram sempre contra a esse terceiro estado. Era esse terceiro estado aqui que trabalhavam para eles, principalmente para a nobreza. Deu para entender essa partezinha? Deu. Tá, gente? Inclusive, aí no livro, ele não fala disso, tá? Mas eu só coloquei para vocês terem uma noção de como estava a situação política na França, nessa divisão, e o clero e a nobreza sempre eram favoráveis a leis que fosse garantir lucro para eles, tá? E aí, no caso, esse terceiro estado aqui estava sempre na pior, tá? Não se preocupe que eu não vou cobrar isso, tá? De vocês, mas pelo menos para vocês terem essa noção qual era, de fato, a situação na França, tá? Aqui também, ó, essa outra representação aqui tem uma divisão, ó, primeiro estado, né, que é o clero, tinha no clero, na igreja, tinha a representação do alto, né, dos bispos, arcebispos e tal, e os padres comuns, eram 125 mil pessoas. O segundo estado era a nobreza, tinha 375 mil pessoas. E o restante do terceiro estado, burguesia, artesãos, camponeses, operários, ó, burguesia 250 mil, artesãos, camponeses 24 milhões. Né? Olha como era a quantidade desse último componente aqui. E eles, gente, eles vão se revoltar ocasionando a Revolução Francesa, né? Como eu disse, aí será assuntos de vocês no 8º ano, tá? Só para ter um parecer aí. Bom, aqui, gente, eu finalizei a parte da França. Então, só para a gente voltar, não precisa ficar preocupado. O que a gente vai guardar? E isso a gente precisa botar lá no nosso baúzinho da cabeça. O que a gente vai guardar sobre como é que foi o poder total na França? O rei deu poder a um primeiro-ministro, né, que tomou várias atitudes, inclusive a nobreza pagar impostos. Né? Eles vão se revoltar, mas o rei tudo, tem o poder total, como se fosse um poder divino. Por isso, o rei Sol. Só guardando isso aqui tá ótimo. Não é muito, né, gente? Então, na França, temos essa situação. Aí, agora, em Portugal. Aqui no livro, ele coloca aí para vocês, eu até, desculpa, esqueci de falar, ó, ele fala aí do primeiro, tem do primeiro estado, ó, na página 293, ó. Primeiro estado, fala do segundo estado e fala do terceiro estado também. Aqui no livro menciona também, por isso que eu coloquei aquele gráfico ali, para a gente entender melhor do que a gente ficar lendo. Acho que ficou melhor para entender, né? Vocês sabem que comigo é só entender, não tem que decorar, é só entender. Entendendo, você sabe fazer a resposta toda. Bom, e aí nós vamos ter agora como é que aconteceu em Portugal.
Gente, olha, as figuras dessas pessoas são divinas, né? Olha Dom João II. Nossa, né? Maravilhoso. Bom, gente, aí nós vamos para a página 296. 296. O absolutismo em Portugal. Esse Dom João... Olha, professora, eu só ouvi falar de Dom João VI, aquele que veio para o Brasil. Não é verdade? A gente fala muito nele, né? Então, nós temos esse aqui, era filho de Afonso V com Isabel de Coimbra. Depois é que vem, numa outra fase, Dom João VI. Esse é Dom João II. Então, geralmente, né, a nobreza, ela passava por esse título e, geralmente, quando mantinha-se o mesmo nome, era acrescido a numeração, tá? Então, nós estamos falando ainda de 1481. Então, esse rei, Dom João, né? Qual foi o objetivo de seu governo? As viagens marítimas, que nós já falamos anteriormente, citamos, né? Território, ele que vai investir no preparo das viagens marítimas, tá, gente? Ele vai investir, vai dar todo apoio para pesquisadores e tal, traçarem aquelas rotas, né, para chegar até a Índia para comprar as especiarias. Então, essas viagens marítimas era um dos objetivos desse rei. Então, temos aí. Aí também tem o controle de rotas de comércio de especiaria. Então, ele queria controlar toda essa rota, depois que ele encontrasse esse caminho, ele queria ficar como exclusivo a fazer esse caminho, de ir comprar lá no Oriente, na Índia, né, e trazer para revender. Lembrando que quem fazia isso eram os árabes. Os árabes é que traziam esses produtos e vendiam na Itália. Por isso era muito caro. Então, eles botavam o preço lá em cima, porque os árabes cobravam, e eles cobravam mais ainda do que o valor que os árabes colocavam, e aí ficava muito caro, né? Então, é isso que nós temos aí. Então, o objetivo dele está aí no livro também de vocês, tá? Era fazer as viagens e controlar essas rotas de comércio da especiaria. E o comércio com as colônias, ele vai fazer, quando começar a navegar, exploração. Eu já falei, talvez, não sei se foi na turma de vocês ou se foi na outra, se falei, nunca é demais. Gente, quando a gente vê o termo colônias, significa exploração, tá? Pode até pegar aí numa beirinha do livro e escrever assim, ó, colônias igual exploração, só para não esquecer. Então, colônias era algum lugar que ia ser explorado. Pensa, né, quando eles, né, chegam aqui no Brasil e faz o Brasil de colônia. Para quê? Para retirar tudo que tinha daqui. Então, é só para explorar. A não ser a Inglaterra, que quando foi explorar a região da América do Norte, ela vai fazer colônias de povoamento. Por quê? Ela vai mandar católicos para aquela região, né? Porque quando Henrique VIII cria a igreja anglicana, os católicos que não ficarem bem lá, ele manda para essa região. Então, não é para explorar, é para povoar essa região, tá? Mas os portugueses e espanhóis, eles vão fazer colônias só para explorar. Por isso que eu disse, colônias, exploração. Ah, mas é de povoamento.
ele vai mandar pessoas para lá para povoar, mas depois também vai cobrar impostos dessas pessoas. De qualquer forma, vamos colocar, seria uma forma indireta de explorar o povo que foi para lá. Tá bom, Renan, não tem problema não. Coisas que acontecem. Tá? Então, gente, esse comércio com as colônias, em algumas colônias, até algumas ilhas, né? As ilhas de Ilha da Madeira, Ilha dos Açores, que tinham já o cultivo do açúcar. Então, eles vão explorar esse açúcar, o tabaco. Alguém sabe o que é o tabaco? Não, tia. Ai, não, tia, eu esqueci. Ninguém mais? É o que faz o cigarro, tia? Isso. O tabaco é o fumo, são as folhas do fumo sendo transformada para usar como cigarro, né? Então, o tabaco é isso, são as folhas, né? Como era colocado, tabaco ou fumo. Então, são as folhas, é uma planta, né? Que ela é trabalhada, ela é deixada secar para ser triturada e aí formar o fumo, tá? Então, por que o fumo? Porque na Europa, eles não conheciam ainda o cigarro. Ou o cachimbo, né, onde colocar o fumo ali e taca fogo, eles não conheciam. Eles vão aprender o fumo com outros povos nativos. Por exemplo, aqui na América, os nativos, tanto do Brasil como os incas, os maias, os astecas, eles usavam esse tipo de material, né, no caso, para fazer na hora das cerimônias religiosas. Então, colocavam, às vezes, em um recipiente, como se fosse um grande cachimbo, colocava ali e tacava fogo, e fumava, e soltava aquelas baforadas, né, que era para que os deuses tivessem contato com eles. Então, eles vão aprender a fumar com os nativos da América. Aí, a partir do momento que eles experimentam e gostam, né, aí eles vão levar esse tabaco também para a Europa, tá? Olha que interessante, né? Eles não sabiam o que era fumar. Então, tem o tabaco e pessoas para escravizar, e pessoas escravizadas da África. Vamos pensar, na África haviam vários grupos nativos, beleza. E esses grupos nativos, vocês acham, deixa eu colocar primeiro, vamos ver se vocês me falam. Vários povos, vários grupos africanos, cada um com seu tipo de cultura, sua língua, né, diferente. Vamos pensar, vocês acham que eles brigavam entre si? Acho que não, tia. Não, quem mais? Vamos colocar aqui no Brasil. Ainda temos pequenos grupos indígenas, né? Vamos pensar que num período aí de século de 15, 16, havia o Brasil todo ocupado por vários povos indígenas. E havia, sim, Renan, um conflito, às vezes, entre um grupo e outro. Quando um grupo, por exemplo, estava na mata, caçando qualquer coisa, se eles ultrapassassem o limite de um outro povo, eles entravam em conflito. Porque está invadindo o meu espaço. Então, eles lutavam entre si. Então, os povos, normalmente, como cada um tinha a sua cultura, a sua língua, eles não eram inimigos quando cada um ficava, né, vamos dizer aí na linguagem atual de vocês, cada um no seu quadrado. Mas se você passa um pouquinho para o quadrado do outro, o outro vai te repreender. Entendeu, Renan? Entendi, tia. Então, isso foi na África, isso foi na América também.
Então, quando eu coloquei aqui, que tem aí no livro também, pessoas pessoas para escravizar. Ih, desculpa, eu fiz errado aqui. Pessoas escravizadas, tem que tirar esse para aqui. Pessoas escravizadas da África. É porque na África haviam grupos, né, que quando entravam em conflitos, apreendiam alguns do outro grupo, né? Vamos supor, eu sou de um grupo, Renan é de um outro grupo, é de uma outra tribo, né? Vamos dizer que nós entramos em conflito. E eu consegui apreender alguns do grupo do Renan. Esse grupo que eu levo, todos africanos, esse grupo que eu levo, eles serão meus escravos. Ué, professora, na África um povo fazia isso com o outro? Sim. A gente tem aí com vários, com os incas, maias, astecas, eles também faziam isso. Então, eu também vou ter meus escravos. Então, os escravos que eu vou pegar, vou aprender do Renan, esses escravos, eles vão trabalhar para mim, vão fazer obras, né? Além dos meus funcionários, eles também irão fazer, vamos dizer, o trabalho mais pesado. Então, na África, haviam grupos que tinham escravos. Deu para entender, gente? Isso aí é importante para a gente prosseguir a explicação. Então, no continente africano, alguns povos tinham escravos. E aí, esses escravos, gente, é que serão negociados quando os europeus chegarem lá. A gente só fala que os portugueses trouxeram os negros para o Brasil e escravizaram eles. Eles já eram escravos lá. Mas e aí, quando acabassem os escravos dele? Aí é que muda a situação. Quando acabassem os escravos que eles tinham lá para negociar com os europeus, ele, o próprio chefe, pegava gente da sua própria tribo e negociava com os europeus. Aí que é mais absurdo, né? Pelo menos eu acho. O que vocês acham? Sacanagem, tia. Apesar da tribo dele. Isso, da própria tribo dele, ele vai negociar. E vai negociar com o quê? Os europeus vão chegar naquela região e vão levar produtos que eles não possuíam lá. Muitos deles, mas aí mais à frente um pouquinho, no século XVI, por aí, eles vão levar armas de fogo para oferecer ao chefe dos grupos africanos. E eles não conheciam a pólvora, né? Então, eles acharam fantástico. E aí, os chefes faziam isso para obter, não interessava se ele estava, né, trocando o próprio povo pelas armas. É um absurdo. Mas isso é importante para nós pensarmos que no continente africano, eles também faziam escravos, que seriam os prisioneiros de guerra, tá? Mas, em relação ao comércio, quando eles não tinham mais escravos, eles negociavam membros da própria tribo, né? Meio chocante a gente quando pensa nisso, né? Mas a realidade foi essa, gente. Então, ó, comércio com as colônias. Que tipo de comércio? O que era comercializado? Açúcar, tabaco e as pessoas que eram escravizadas lá por eles, tá? Comercializou com a França, Holanda e Inglaterra os produtos manufaturados. Vocês sabem o que são manufaturados? Vou só terminar aqui, tá, gente? Produtos manufaturados, alguém tem ideia do que seria? Sei não, tia. Não. Então, produtos manufaturados eram produtos já que, vamos dizer assim, um pouco mais trabalhado com pequenas máquinas. Seria mais ou menos isso. Por exemplo, um tecido feito num tear manual, né? Então, esses tipos de produtos que já eram utilizados de uma forma em que você usa um tipo de
máquina, vamos dizer, entre aspas, mas seja manual, seria manufaturado. Até mesmo alguns artesanatos seriam produtos manufaturados, utilizando a mão para confeccionar esse tipo de trabalho, tá? Então, Portugal vai comercializar com a França, a Holanda e a Inglaterra. Com a Inglaterra, gente, vai ser a grande perda nossa, porque quando eles vão encontrar mais à frente o ouro aqui no Brasil, sabe o que vai acontecer? Portugal vai pagar os produtos que vai comprar da Inglaterra, até mesmo os tecidos, né? Vai pagar com ouro. Então, quando eles acham que, no caso aqui no Brasil, vai encontrar ouro só no século XVIII. A partir desse momento, é negociado tudo com a Inglaterra e pago em ouro. Quer dizer, o ouro tirado daqui nem ficou em Portugal. Eles pagavam os produtos que compravam principalmente com a Inglaterra. Né? Então, é esse o objetivo do comércio. Tá? Ok, gente? Tudo bem? Ok. Ficou bem até aqui? Sim. Tá? Então, lembrando que Dom João aqui, nós estamos ainda no século XV, mais à frente virão os outros, Dom João III, Dom João IV, até Dom João VI, tá? Então, é isso que nós teríamos aí para pensar sobre isso. Então, gente, olha só, amanhã nós chegaremos ao fim. Olha, tem umas novidades sobre a Inglaterra, lembra que Henrique VIII casou 6 vezes? Então, nós vamos ver com Catarina de Aragão a filha, nós vamos conhecer um pouquinho mais dessa história, da filha dele, aquela primeira, do primeiro casamento, Dona Maria, que vai ser Maria I, né? E depois a do segundo casamento, com Ana Bolena, que vai ser a Elizabeth I. E aí nós vamos formas bem diferentes, porque uma vai ser católica e a outra vai ser protestante. Olha a situação no lugar, né, no estado, onde o rei criou a igreja anglicana. Mas vai ser bem legal essa história. Inclusive, já separei um videozinho para colocar lá amanhã. Vocês assistiram o que eu coloquei lá sobre o mercantilismo? Quem assistiu, pelo menos? Ninguém. Ninguém assistiu. Assisti não, tia. Poxa, Também não, tia. é um vídeo Vou assistir. bem legalzinho, que mostra os fatos que nós falamos e mostra a relação aí absolutista, né, do neto com o avô aí falando com ele. Assiste, fica legal. E depois, amanhã, quando nós terminarmos, eu vou colocar sobre essas duas rainhas, a Maria e a Elizabeth. Que tá no vídeo essa daí? Não, essa eu vou colocar amanhã, quando nós terminarmos. Amanhã nós vamos conhecer só essa parte da Inglaterra para finalizar, e aí tem a relação delas duas aí, as duas herdeiras. Nós vamos falar do único filho, lembra que eu falei que ele teve um filho homem, mas morreu? Então, é o Eduardo. Nós vamos falar dele também, conhecer. Com 9 anos ele assume o reinado, mas ele morre logo, ele fica doente e morre. Bom, amanhã fica aí a curiosidade sobre a Inglaterra, tá, gente? Um beijo grande para vocês aí, até amanhã. Beijo, Claudete. Beijo, gente. Cadê ninguém? Tchau, Claudete. Tia, Ô, tia. Nem a Ô, mãozinha tia. vai botar de fora? Levanta, se tapa, deixa só o rosto de fora. Aí, Aqui, olha só. mãozinha. Olha as mãozinhas só. Beijão, tia. Tchau, tia. Beijo, gente. Adorei suas mãozinhas. Tchau, Claudete. Eu também vou Valeu, ficar tia. só com a Semana mãozinha. pra Ô, Tchau, gente. Claudete, licença, a senhora já fez a chamada, tia? Fiz, coloquei presença para todo mundo que entrou. Hoje eu acho que Tá não bom, faltou tá bom. ninguém, não. Então Tá? tá Bota bom. presença pra Beijão, mim. tia. Tchau, Eu entrei gente. Valeu. tarde. Tchau, beijo.